Salve galerinha, usuário do Planeta Bio, tudo bem com vocês? Então tá bom. Então eu tô aqui, meu nome é Júlio, eu sou um dos criadores aqui do Planeta Bio e aí eu queria resolver com vocês uma questão diferenciada, né? Uma questão diferenciada do vestibular Unicamp, da última edição da Unicamp, né? Unicamp 2022, para o pessoal de biológicas, a questão 11 aqui de biológicas, que trata de um assunto extremamente importante, um dos assuntos que mais cai no vestibular, o assunto biomas, os biomas brasileiros, não é isso? Né? Então tá bom, vamos ver como é que foi essa questão, vamos resolver junto aí, né? Inclusive lá no Planeta Bio, na página do Planeta Bio, né? Você vai encontrar lá, por exemplo, uma lição, né, na parte de ecologia, que descreve os biomas mundiais e os biomas brasileiros, né? É sempre bom a gente dar uma estudadinha ali também, tá certo? Vamos ver então, ó. Questão 11, biológicas. O levantamento realizado pelo projeto MAP Biomas apresenta um impacto do fogo sobre o território nacional. O Brasil está pegando fogo. Aproximadamente 167 milhões de hectares de área foram queimados ao menos uma vez no Brasil entre 1985 e 2020, sendo que 65% da área total queimada era ocupada por vegetação nativa, né? Então tá bom. Aí olha, a questão ela traz aqui um mapinha do Brasil com os nossos biomas, né? E a área queimada acumulada nos biomas desde esse período aí descrito no texto, né? Então você vê aqui, por exemplo, os biomas que perderam muito mais aqui, ó, tá vendo, ó, a área original devido a queimadas, né? Então, isso durante esse tempo, né, de 1985 a 2020. Então, tá bom. E você saberia dizer para mim, aqui no mapinha está mostrando o número 1, esse bioma no Brasil Central, aqui, ó, né? Pega boa parte aqui do Brasil Central, não é? Então, tá bom. Qual que é o nome desse bioma? Tenho certeza absoluta que você pensou no Cerrado. Então, o Cerrado aí é o bioma mais atingido por essas queimadas aí ao longo desse período, né? Aí vem os outros biomas também, né? Então, por exemplo, lá, quem é o bioma 2? Você falou que é a floresta amazônica, você acertou. Lá no 3, ali no mapinha, quem que é? Ah, se você falou que é a Caatinga, é isso mesmo. Lá no 4, mais ao oeste, sim, o Pantanal, né? O 5, mais aqui no litoral, né? Perto aqui, por exemplo, do Oceano Atlântico, ali é a Mata Atlântica, não é isso? E bem lá no sul do país, né, você tem os Pampas, né, mas, né, diz aqui o mapa que sem dúvida o Cerrado é o bioma mais atingido, né? Então tá bom, e aí vem a pergunta, ó, né, na letra A, o bioma com maior área queimada acumulada possui grande variedade de ambientes e de paisagens, né? Fitofisionomias. Cite dois tipos de formação vegetal desse bioma. Qual bioma? O Cerrado. E explique uma motivação de ação antrópica. Mas, professor, o que vem a ser ação antrópica? É a ação humana, né? Ação que envolve, por exemplo, a atividade humana. Então, explique uma motivação para a ação antrópica associada às queimadas nesse bioma. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que é o Cerrado, não é verdade? Tá? E você saberia descrever qual que é a vegetação do Cerrado? Deixa eu te ajudar. Olha, vou tirar aqui uma foto aí da paisagem aqui do Cerrado, né? Olha aí o Cerrado. Uma vegetação, por exemplo, aí típica do Cerrado, né? O que a gente vai encontrar no Cerrado? É que o Cerrado ele envolve vários tipos de formação vegetal, né? Mas basicamente, né, no Cerrado a gente vai ter muitas gramíneas, né? Dentre as quais aí algumas dessas plantas aí, por exemplo, elas têm um extrato mais, uma planta mais matão mesmo, né? Mas a gente vai ter, digamos assim, mais espaçadamente, algumas árvores, né? E essas árvores do cerrado, elas também têm um aspecto um pouco com galhos retorcidos, né?
Bom, e lembrando, né, o cerrado, ele tem plantas, algumas delas aí, adaptadas a incêndios naturais, né? O cerrado, por exemplo, tem sim, por exemplo, um incêndio provocado pela ação humana, mas também tem um incêndio natural, né? Existem determinadas épocas do cerrado que, por exemplo, o ar está muito seco, né? As temperaturas médias estão elevadas, né? Isso tudo propicia, por exemplo, se cair, por exemplo, um raio, né? Mato seco, você já viu, pegar fogo é 2 palitos, né? Embora as plantas do cerrado tenham adaptações. Então, por exemplo, essas árvores, por exemplo, esses arbustos, eles apresentam um suber muito espesso, uma casca muito grossa, né? Feita lá, por exemplo, de suberina. A suberina é uma espécie de lipídio, e esse lipídio ele faz o papel de isolante térmico, né? Tá? Além disso, essas plantas elas protegem as suas gemas laterais, né? As gemas laterais são tecidos meristemáticos, a partir daí se formam galhos, né? Enquanto que a gema apical, a que fica mais em cima do tronco, ela é mais atingida pelo fogo, né? As gemas laterais elas são protegidas por uma estrutura chamada tricoma, né? Aí quando acaba, por exemplo, esse período, né, de incêndios naturais, esses tricomas, essas gemas laterais, elas começam a germinar e elas começam a formar galhos, né? Então esse galho ele fica mais lateralmente. O aspecto tortuoso dessas árvores tem a ver, né, com essa germinação ou com esse desenvolvimento dos ramos que saem das gemas laterais, e tem a ver também com as condições do solo, né? O solo do cerrado ele tem condições minerais, né? Principalmente alumínio, um pH um pouco ácido, né? Que propicia, por exemplo, o desenvolvimento também de árvores com esse aspecto um pouco mais tortuoso, né? Então, tá bom. Muita gente pensa que não tem água no cerrado, mas tem água no cerrado sim. É que essa água, ela se encontra no solo, né? No subsolo. Então a gente tem ali, por exemplo, um sistema aquífero no cerrado muito bem desenvolvido. E essas plantas, geralmente, elas produzem raízes muito profundas, né? Essas raízes profundas para atingir esse sistema aquífero, esse lençol freático, né? Mas então tá bom, então respondendo parcialmente aqui a questão, não é? Por exemplo, se eu tivesse que descrever aí como que é a formação, né, típica aí dessa paisagem vegetal que tem no cerrado, a gente poderia falar que os dois tipos de formação vegetal típico do cerrado basicamente são gramíneas e arbustos com raízes profundas, casca grossa, com galhos de aspecto tortuoso, né? Agora, e a motivação humana? Porque o cerrado está sendo muito ameaçado pelas atividades humanas, e são várias, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aí, né, as atividades humanas que mais ameaçam o cerrado, é o agronegócio, sem dúvida, né? Então, por exemplo, a pecuária, então, ou seja, algumas áreas do cerrado, elas estão sendo substituídas, algumas áreas originais do cerrado estão sendo substituídas por pastos, né? Para a criação do quê? Para a criação de gado, tá? Mas tem a ver também com o quê? Com as monoculturas. Por exemplo, soja, cana-de-açúcar, né? E tudo isso, por exemplo, vai prejudicando sem dúvida a paisagem natural e pode também ameaçar o sistema aquífero, né, que fica naquele solo lá do cerrado, né? A própria mineração, ela também é uma ameaça ao cerrado. Por exemplo, o Brumadinho, né? Vocês lembram lá do rompimento da barragem de Brumadinho. O Brumadinho ele fica localizado lá em Minas Gerais, numa transição que tem entre o Cerrado e a Mata Atlântica, né? E a mineração, ela, sem dúvida também, né, é uma outra atividade, por exemplo, que pode ameaçar a integridade e a vegetação original que tem ali no bioma, no cerrado. E quando a gente fala que ameaça a vegetação, ameaça também todo o ecossistema, né, inclusive os outros seres vivos, animais que dependem dessa vegetação, certo? Tá bom, então a gente poderia responder o seguinte, ó, são ações antrópicas associadas às queimadas
o agronegócio, a criação de monoculturas e pecuária, a mineração, a própria urbanização, né? As cidades estão crescendo ali, né? Estão pressionando, por exemplo, a vegetação original que tem ali no Cerrado. Certinho, então vamos lá de item B. Diz aqui o item B. A golpes de machado derrubam a árvore, a qual, depois de estar no chão, lhe tiram todo o branco, porque no âmago dele está o Brasil. O trecho retrata um processo de exploração de uma árvore endêmica da floresta, uma árvore que basicamente só é encontrada nesse bioma, típica desse bioma, endêmica, né? Restrita a esse bioma. Bioma devastado à exaustão desde o início da colonização portuguesa. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, vocês lembram que basicamente o bioma mais ameaçado pela atividade econômica daquela época, sem dúvida, é a Mata Atlântica. Aliás, a Mata Atlântica, basicamente, hoje em dia, ela tem talvez aí cerca de 5% ou menos da vegetação original, né? E sem dúvida, ao longo da história, aí, a Mata Atlântica foi o bioma mais prejudicado, digamos assim, desde lá da época da colonização portuguesa, né? Então, tá bom. E diz aí no texto aqui, e que hoje possui a menor cobertura original de vegetação entre todos os biomas brasileiros. Certo? Bom, e diz ainda que esse bioma aqui, né, ele reúne o maior número de espécies endêmicas de aves do Brasil, né? Tem algumas aves, por exemplo, ali que são típicas aí da nossa gloriosa Mata Atlântica, que também são restritas ali, endêmicas ali, né? São encontradas ali só nesse bioma, né? Porém, muitas delas estão ameaçadas de extinção, muitas dessas aves, né? Bom, qual é o bioma ao qual o texto está se referindo? É a Mata Atlântica, né? E explica a importância ecológica dessas aves para a recuperação dessas áreas degradadas, né? Bom, antes de mais nada aí, antes da gente responder a questão, vale a pena ressaltar isso que a gente já tinha comentado, né? Certo? A Mata Atlântica, desde lá do tempo da colonização portuguesa, ela foi muito explorada, principalmente a exploração do pau-brasil, né? Que é uma típica planta, árvore, né? Que hoje também, né? Ela foi muito ameaçada, né? Não existe tanto pau-brasil como tinha, por exemplo, naquela época, né? Mas os portugueses, eles, através aí até escravizando alguns índios, por exemplo, ali, algumas tribos ali, fizeram com que eles cortassem, né, o pau-brasil, essas árvores, e, entre aspas, levassem, né, esse pau-brasil ali para a Europa, Portugal, para ser comercializado depois. Não é? Então, tá bom, mas ainda hoje, né, a gente pega aí a Mata Atlântica, aí um pedacinho aí da Mata Atlântica, né? Você está vendo aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui e separar a Mata Atlântica aí do mapinha do Brasil, tem várias, né? Várias pressões, várias atividades humanas que podem, né? E fazem com que essa vegetação esteja cada vez mais ameaçada, né? A urbanização, por exemplo, é um desses fatores, né? Tá? A gente pode dizer aí que boa parte da Mata Atlântica se encontra no litoral, né? Boa parte da população brasileira também vive no litoral. As grandes cidades, por exemplo, elas ficam muito próximas, né, ao litoral. E, claro, esse processo de urbanização, de crescimento, vem pressionando cada vez a Mata Atlântica e pressionando cada vez mais a biodiversidade da Mata Atlântica, né? É aquela tal história, né? Hoje a gente está vivendo uma época em que a onça aparece lá no quintal lá do cara lá da cidade. Mas por que ela aparece? Será que é porque a onça que invadiu o quintal? Ou será porque é o quintal que invadiu o território da onça, né? Isso daí você já vê aí a grande pressão que a Mata Atlântica está sofrendo hoje em dia, né? Mas não é só pela urbanização, sem dúvida também existem outras atividades, né? Você pode pegar a própria pecuária, né? A pecuária também vem derrubando aí a mata nativa, né? E também está ameaçando os recursos, não só os recursos bióticos, né? Não só os fatores bióticos, mas os abióticos também,
né? Por exemplo, toda a questão dos recursos hídricos que tem ali na Mata Atlântica estão sendo ameaçados pela pecuária, pela urbanização, tá? O agronegócio, sem dúvida, a agricultura, né? O crescimento, por exemplo, das plantações de cana-de-açúcar, de eucalipto, né? Tudo isso vem ameaçando aí, por exemplo, aí a nossa Mata Atlântica, né? A própria industrialização, né? Como a gente sabe aí, boa parte dos portos, né? Eles também ficam ali na região ali do litoral do Oceano Atlântico, né? E as indústrias, algumas dessas indústrias aí, estrategicamente, por exemplo, vamos pegar o caso de Cubatão, ao longo da história, né? O polo industrial de Cubatão, muito próximo lá do Porto de Santos, exatamente para escoar os seus produtos, né? Para facilitar isso. E claro, isso ao longo da história desgastou aí o nosso bioma, né? Certo? Então tá bom. Mas, certo? Sem muitas delongas, porque também aí a pergunta é, e as aves, hein, gente? Qual que é a importância das aves? Claro que as aves são importantes, né? As aves, elas são extremamente importantes porque elas são dispersoras das sementes, né? E elas também, né? Quer dizer, além de serem dispersoras das sementes, algumas dessas aves também são agentes polinizadores, certo? Bom, então, respondendo, né, essa questão de uma maneira um pouco mais objetiva. Ah, esqueci de falar das madeireiras, viu? As madeireiras também ameaçam, né, a integridade, ou vem ameaçando aí a integridade da Mata Atlântica, né? Se a gente pegar lá no Paraná, tinha um bioma que a gente chamava de Mata das Araucárias. Essa Mata das Araucárias, na verdade, é um trecho de Mata Atlântica, né? E hoje em dia, as araucárias aí, né, elas praticamente, né, elas estão ameaçadas de extinção devido à exploração de sua madeira ao longo da história. Não é? Então tá bom. Então esse ecossistema que a gente chamava de Mata das Araucárias, basicamente 97% da área original da Mata das Araucárias, que era um trecho da Mata Atlântica, basicamente, por exemplo, não existe mais. Certo? Então tá bom, mas olha aí a resposta, ó. Bioma retratado é a Mata Atlântica e as aves são dispersoras das espécies, né, de vegetais que são encontrados aí na Mata Atlântica. Certo, turminha? Então tá bom, muito obrigado e estamos sempre juntos aí. Beijão para vocês aí, usuário Planeta Bio.